E aí, fião, beleza? Firmeza? Estamos aí, Sistema Negro. Bola de meia, Kid Nice. Mandando a parada. E a pedidos, velho. Solicitaram pra gente aí, né, via mensagem no YouTube. Depois o pessoal apaga às vezes, né? Pra falar um pouco sobre a questão da Rússia e Ucrânia. Vou tirar o som pra vocês não me xingarem. Nós vamos fazer de uma forma sintética, lembrando aos senhores aí e tal, que nós temos na nossa playlist alguns vídeos, inclusive 3 vídeos onde eu falo sobre a Rússia de Putin. No primeiro vídeo eu faço todo um processo da Rússia e tal. E nós vamos tentar ser sintéticos. Posteriormente deverei produzir no vídeo, vocês veem direto aqui atrás, ó, tem 2 lousas grandes que eu comprei aí. Eu vou ter que colocar em casa. A gente vai fazer essa questão aí com calma, algumas questões de geopolítica com calma, para vocês entenderem vários mecanismos. A Ucrânia. A Ucrânia, você sabe que os ucranianos vieram aqui para o Brasil, principalmente ali para a região do Paraná, são os eslavos. De certa forma eles trouxeram uma agricultura fortíssima ao Paraná ali, naquela região ali próxima a Curitiba, Ponta Grossa, Castro, aquela área toda ali. A Ucrânia foi a segunda maior ex-república soviética em termos de importância geopolítica. A primeira era a Rússia, depois a Ucrânia. Tanto é que quando houve o desmantelamento da União Soviética, a Ucrânia ficou com um grande arsenal nuclear que depois passa para a Rússia, que foi a herdeira da União Soviética. A Ucrânia é uma região de planícies, tem um solo dos mais férteis do planeta, o solo Chernozem, de terras negras, não é? E é uma região que tem grandes jazidas de carvão, também de ferro, naquela área, né? Em Donbass, Kryvyi Rog, áreas que tem ali grandes jazidas minerais. E de certa forma ela é estratégica para a Europa hoje, pela dependência da Europa dos hidrocarbonetos, principalmente gás, que gera o aquecimento das cidades europeias. Então ela torna-se importantíssima. A Ucrânia sofreu o Holodomor na década de 30 mais ou menos, né, no governo de Stalin, onde teve de 5 a 6 milhões de mortos de fome, quando aconteceu o processo de coletivização de terras, e anexou não, foi dada a ela no governo de Nikita Khrushchev a península da Crimeia, onde há o porto de Sebastopol da Rússia, que é a famosa frota do Mar Negro russa. A Ucrânia, quando você pega um mapa, eu vou pegar esse mapinha aqui para mostrar, apesar de ser um mapinha bem xerebré de uma revista aqui, você está vendo aqui, ó, tá aí, aqui, né, é o oeste da Ucrânia, você deve ter a capital aqui, Kiev, e aqui esta área aqui, a leste da Ucrânia, né, porque está invertido aqui, tem a região de Donetsk aqui, região altamente industrializada e com grande influência russa, aqui a Crimeia, que foi anexada pela Rússia em 2014. Para entender esse contexto de uma forma tranquila, vamos lá. Todo mundo sabe que houve o fim, a nova ordem mundial começa, segundo alguns historiadores, com o desmantelamento da União Soviética, isso no dia 25 de dezembro de 1991. Aí as repúblicas bálticas já tinham pedido declarar a sua independência, Estônia, Letônia e Lituânia, e a União Soviética deu origem à SEI, Comunidade dos Estados Independentes. Bom, União Soviética, aí ficou a Rússia como herdeira soviética, quebrada, né? Você sabe, nós temos alguns vídeos que nós falamos sobre a crise do socialismo, a Rússia quebrada e comandada por Boris Yeltsin. E aí o pessoal, o Fukuyama lançou até um livro que tinha chegado ao fim da história, aquela coisa toda, até que há uma aproximação de certa forma da Rússia com o Ocidente, com o eixo Estados Unidos, Europa Ocidental. A Rússia quebrada já não conseguia mais
Já em 1989 tinha acabado o Pacto de Varsóvia, que era uma força que se contrapunha à OTAN. Mas aí a Rússia vai fazer um acordo de cavalheiros com os Estados Unidos e a União Europeia. Que acordo é esse? E que aí está a base de todo esse conflito, filhão, todo esse conflito. O acordo é o seguinte: a Rússia permitiria que alguns países do antigo leste europeu, Romênia, Bulgária, República Tcheca, Eslováquia, Hungria, pudessem entrar na União Europeia e na OTAN. Com isso, a Rússia não teria mais necessidade de investir em exércitos naquela região e a União Europeia então aumentava o seu mercado consumidor, o seu poder ali para leste. Mas foi feito um acordo muito grande. A União Europeia e nem a OTAN poderiam convidar países que fizessem parte, tivessem feito parte da União Soviética, exceção das repúblicas bálticas, Estônia, Letônia e Lituânia. E isso foi cumprido no começo. Entretanto, a União Europeia e a OTAN, vendo a fraqueza russa, isso antes de Putin assumir, começaram a se aproximar mais da Ucrânia e a Geórgia. Só que acontece uma coisa nesse ínterim. Em 1999, Vladimir Putin assume como se não me falha a memória, primeiro-ministro, e depois de 2000 ele assume como presidente. Temos um vídeo onde falamos aí da eternidade de Putin no poder, da Rússia inclusive dando o lance de putinismo. E aí Putin começa a dizer o seguinte: vamos restaurar a mãe Rússia. Mas já tinha sido feito algumas situações. Lembrem-se que a Geórgia em 1995 foi o último país a entrar na CEI. Ela era comandada, se não me falha a memória, por um indivíduo chamado Eduardo Shevardnadze. Ela relutou e depois entrou na CEI. Então a Geórgia e a Ucrânia começaram, a União Europeia a tentar cooptar a Ucrânia e a OTAN principalmente cooptar a Geórgia, porque fica no Cáucaso, região ali que é uma pedra no sapato da Rússia, porque ali tem vários muçulmanos, é uma região muçulmana e uma região rica também em petróleo ali, o Mar Negro, o Mar Cáspio, aquela região dos Bakus, uma região riquíssima em petróleo. Ao mesmo tempo, ironicamente, quase ninguém fala isso, os europeus começaram com aquele projeto de energia limpa ambiental, aquela coisa toda, e blá blá blá, blá 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 blá, e começaram a diminuir as termoelétricas movidas a carvão e a petróleo, e logicamente também dar uma maneirada nas termonucleares de energia nuclear, e começaram a comprar gás de quem? Da Rússia. E os gasodutos passam pela Ucrânia. A Ucrânia é dividida praticamente em duas: a parte leste, como eu mostrei para vocês, ligada à Rússia, e a parte oeste, que é a parte de Kiev, praticamente ligada mais à União, querendo entrar na União Europeia. E aí começa já no começo do século XXI, não é? Algumas situações de revoltas dentro do processo, a Ucrânia querendo fazer parte da União Europeia. Vocês sabem que em 2008 aconteceu uma guerra na Geórgia, onde a Rússia entrou com os dois pés e está até hoje lá com exércitos ali, na região de Abkhazia, na região da Ossétia do Sul. E o Putin disse que é para garantir a democracia de minorias na Geórgia. E a Ucrânia não foi diferente. A Ucrânia começa a ter alguns governos, isso a gente vai explicar com calma quando entrarmos nas luzes da lenda, o nome dos presidentes, as revoluções que aconteceram. E a União Europeia aproximando-se cada vez mais da Ucrânia. Até que lá para o ano de 2013, 12, 13, isso vai ficando cada vez mais tenso. A nova Guerra Fria já estava se conformando no aspecto geopolítico. Vocês devem lembrar que a Rússia já estava metendo os pés no Oriente Médio, ali na Síria, e veio para a América. Por isso o governo de Maduro não cai, o Nicolás Maduro não cai por causa disso. Reata relações com Cuba, estreita alguns laços com a Nicarágua e outros países. Então a Rússia começa a mostrar que seus tentáculos estão de volta. A Rússia vai ser expulsa praticamente das Olimpíadas por doping, todo um processo que em vários vídeos do nosso canal nós explicamos isso. Tem até um vídeo chamado O Banimento da Rússia das Olimpíadas por doping.
E aí, filhão, a Ucrânia fica nesse meio, até que os ucranianos que no leste falam mais o russo, são ligados à Rússia e querem e são pró-russos, começam a ficar contra o governo de Kiev. E aí a Rússia, ela simplesmente reanexa ao seu território a Crimeia, porque a Crimeia pertencia à Rússia, mas dentro da União Soviética foi dada. Então vejam que toda essa situação de Rússia e Ucrânia vem longe, porque não foram cumpridos os acordos que outrora foram feitos pela União Europeia e OTAN de não aumentarem a sua influência dentro do território que pertencia à antiga União Soviética. Hoje, agora já há pouco, vocês viram as Olimpíadas de Inverno da China. Vladimir Putin, que tem o putinismo, e Xi Jinping com Xi Jinpingismo na China, também outro grande, os líderes ali fechando acordos. Lembrando que a Rússia já fechou aí algumas torneiras de gás para a Europa e outrora também fechou, deixando a Europa numa situação difícil. A Europa hoje ela passa por um problema sério, porque o presidente da França, da Alemanha e outros, eles já querem negociar com Moscou, porque eles sabem que se não negociarem com Moscou, ficarem na dos Estados Unidos com Joe Biden, eles poderão ter problemas, porque a matriz de energia que vai gerar a questão da energia para a Europa vem da Rússia. E a Rússia, que não é boba nem nada, já tinha fechado alguns contratos bilionários com Pequim, construindo gasodutos para a China. Olha que situação interessante. Estamos em guerra. Para mim parece aquelas brigas de boteco, tá ligado? Que um entra, outro sai, e aí o cara vai, deixa disso ali. A Europa teme e treme nisso aí, porque novamente ela está no meio de um confronto. Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, que muito aplaudiram aí, por incrível que pareça, na época do Trump, eu não estou aqui batendo palmo para o governo do Trump, Trump e Putin tinham, entre aspas, um certo alinhamento. Joe Biden voltou novamente como democrata a ficar em posição antípoda à Rússia, mas é altamente criticado porque não consegue fazer ali a Pax Americana em outros lugares, como foi feito antigamente na Guerra Fria. Então vamos aguardar, mas só lembrando, então, tudo isso que eu falei poderá cair no vestibular para vocês. Então, o pano de fundo de tudo isso foram acordos que foram feitos na década de 90, em termos bem chãos, e não foram cumpridos pela OTAN e União Europeia. Então, caminhamos para uma nova Guerra Fria. De um lado a OTAN, de outro lado o Pacto Moscou-Pequim. E aí vamos escutando aqui Kid Nice, Sistema Negro, já não escuta mais porque travou o computador de novo, censurado. E aí cola no nosso canal, 13 minutos e meio, você fala assim, é muito tempo, professor. Então, filho, o que eu posso fazer? Você não tem 13 minutos e 50 segundos para ouvir, como é que você vai querer passar aí? Você está achando que o novo ensino médio vai te dar conhecimento por osmose? Aí, inclusive, a revista Veja lançou, que é fantástico, o novo ensino médio. Inclusive, vou fazer um vídeo depois, fazendo uma colocação deles aqui, que eles dizem que qualquer um pode dar aula. A gente vai ver essa parada. Bom, qualquer um pode dar aula, então qualquer um pode ser jornalista também. Os que estão aí estão muito ruins. Tamo junto, já é o isso.